Que Deus nos abençoe, né? Realmente estar quebrantados pelo amor do Senhor. É muito importante a gente lembrar que o amor de Cristo nos constrange. O apóstolo Paulo disse isso de uma forma muito íntima dele, porque é constrangedor mesmo o fato de Deus ter nos amado, de mandado o seu filho morrer em nosso lugar, e muitas vezes a gente simplesmente vive o nosso dia a dia de uma forma tão natural que a gente se esquece de que a qualquer momento a gente pode estar com o Senhor, a qualquer momento a gente pode estar na eternidade. Vários dos nossos têm perdido seus parentes, tivemos vários perdendo parentes durante esses últimos dias, não só através da Covid, mas de outros meios também. Pessoas que a gente tem amor muito grande, têm ido para a eternidade. Por isso é tão importante a gente estar quebrantado diante do Senhor, fazendo com que Ele seja realmente o amor da nossa vida e colocar Ele em primeiro lugar o tempo todo. Então, vamos nos manter quebrantados pelo amor do Senhor. Então, eu quero conversar um pouquinho com você hoje a respeito de comunicação. Se você olhou nos nossos grupos, nós vamos falar hoje a respeito de 4 coisas que a gente tem que lembrar quando a gente estiver falando ou ouvindo. Por que eu escolhi trazer essa reflexão hoje? Porque no próximo sábado vai ser o quê? A gente não vai poder nem comemorar muito, né? Nem como igreja, mas você sabe qual é a data do próximo sábado, dia 12 de junho? As mulheres lembraram, né? Dia dos namorados. Homens, se mexam aí, tá bom? Não esquece, tá bom? Dia dos namorados. E não é só para os namorados, não. É para os eternos namorados, como eu e Eunice, né? Como cada um de nós que estamos casados. Então, eu quero trazer para você hoje uma pequena reflexão em cima disso, não falando a respeito... A gente tem muitas coisas que a gente pode falar a respeito de amor e dos dias dos namorados e coisas dessa natureza. A gente conversou bastante quando a gente estava com as reuniões de casais sobre relacionamentos e coisas dessa natureza. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para uma dificuldade que muitas vezes a gente tem, que é na área da comunicação. Muitos dos problemas que acontecem nas nossas vidas, e a gente pode elencar um monte de áreas em que a gente pode ter problemas, mas muitas dessas áreas têm a ver com comunicação. Muitas vezes uma comunicação errada em uma determinada área, ou mesmo na conversa de um com o outro, ou na falta de conversa de um com o outro, pode fazer com que os nossos lares não sejam aquela felicidade, não tenham aquela felicidade que a gente gostaria e que Deus gostaria que a gente tivesse. Então é muito importante a gente estar bem nessa área da comunicação. E eu não vou gastar muito tempo, a gente poderia falar um monte mesmo a respeito disso, conferências são dadas a respeito de comunicação, mas eu quero conversar com você hoje a respeito só de algumas dicas, tá bom? Para que você possa lembrar na área de comunicação e em como se comunicar. Então o Bob vai me ajudar aqui na parte da transparência, tá bom? Espero que você consiga ver direitinho esses slides que nós vamos estar passando para você. Então, nós vamos falar sobre essas 4 dicas a respeito de falar e de ouvir. Começando, então, pelo nosso primeiro slide, você vai ver que há várias formas de se comunicar. Tá bom? A comunicação se dá quando alguém quer passar uma informação para outro. Mas essa comunicação, ela não se resume só na pessoa falando ou na pessoa transmitindo uma informação. Há necessidade também da pessoa que está recebendo entenda de uma forma completa, de uma forma boa, o que está sendo transmitido, o que está sendo informado. E a gente sabe que tem várias formas. Por exemplo, essa primeira, você usa bastante. Talvez você está até olhando para ele agora, enquanto eu estou falando com você, que é o telefone. A gente se comunica mesmo estando longe um dos outros. Outro jeito de se comunicar é escrevendo, né? A gente não está falando uma coisa para o outro, mas você, às vezes até ausente, você pode deixar um bilhetinho, tire a carne para almoço, né?
E coloca na geladeira, ou faz um bilhetinho para alguém. Olha a dica, hein, maridos, faça um bilhetinho para sua esposa, dizendo que a ama. É uma coisa bacana também, mesmo que você não possa estar ali presente. Outro jeito de se comunicar, é através de gestos. Note esse gesto, a enfermeira fazendo assim, você já entende o que é, né? Se eu faço para você, você já entende o que eu quero dizer, né? Então os gestos também são partes da gente se comunicar mesmo sem som. Outra coisa são os sinais. Esse sinal que você está vendo aí diz que você pode reciclar, é uma coisa de reciclagem ou coisa parecida com isso. Então existem vários sinais de trânsito para todo lado, né? Também são jeitos da gente se comunicar. Falando sobre trânsito, luzes também nos falam de comunicação, né? Se você está numa esquina e você vê a luz vermelha acesa, você já sabe o que você tem que fazer. Bom, pelo menos é para você saber, né? Então, você só pode andar quando aparecer a luz verde e assim por diante. Ou até só por sinais mesmo de som, sinais sonoros. Quando o despertador toca, por exemplo, você já sabe que aquele sinal é para você levantar. A hora já deu, então tem que se levantar. Então, há vários jeitos da gente se comunicar, mas o mais comum é o quê? Falar e ouvir. Então, esse é o jeito mais comum. E é nesse aspecto do falar e do ouvir que muitas vezes a gente encontra bastante dificuldade. Ou porque a gente não está falando da maneira certa, quer dizer, transmitindo a informação da maneira correta, ou muitas vezes porque a gente não está ouvindo também a informação da maneira correta. Como eu disse, tem várias coisas que a gente poderia falar a respeito disso. Mas eu quero, até para poder ajudar você a se comunicar, lembrando dessa intenção do Dia dos Namorados e que os casais precisam estar cada vez mais unidos, principalmente nesse período em que muitas vezes a gente precisa ficar mais perto uns dos outros, porque a gente tem que ficar em casa. Eu queria trazer essas dicas para você, para que você possa melhorar. Olha só como é importante. Olha essa figura. Está colocando aí, Bob? Olha a primeira figura. Um pinguim falando com o outro. Veja se você consegue enxergar bem. Um pergunta para o outro, que foi? E o outro responde, nada. Aí ele, hã? Nada. Aí vem o bichão e nhaque, nada! Aí o outro vira e fala, burro, você não entendeu nada, né? Quer dizer, o que aconteceu aqui nessa coisa? Ele fez uma pergunta, o outro respondeu, mas nem o primeiro fez a pergunta da maneira correta e nem o outro explicou da maneira correta o que ele devia fazer. Então, dá em confusão. Olha esse outro exemplo. O rapaz vira para a moça, né, e fala de uma maneira bem romântica, eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Ela baixa os olhos e diz, eu não sei. E ele, não sabe? Não sei o que significa recíproco. Aí complica, né? Aí complica. Recíproco significa o mesmo sentimento de um para com o outro, né? Ele queria saber se ela também o amava, tanto quanto ele a amava. Bom, isso é muito importante, porque se a gente não sabe, se a gente tenta comunicar e a outra pessoa não consegue entender o que a gente está comunicando, aí dá confusão, aí dá todos os problemas, né? Então, vamos lá. Muitos problemas acontecem por quê? Porque nós não sabemos falar e também não sabemos ouvir. Então, rapidamente, vamos passar. Eu quero passar com você, então, 4 coisas que você tem que lembrar ao falar e ao ouvir. Tá pronto? Pega aí um papel, um lápis, anota aí do lado, né? Esposas, não é para você anotar para o seu marido, tá? É para você anotar para você.
Tá? Depois você fala para ele ver, mas anota para você primeiro, tá bom? Da mesma forma, os maridos para com as suas esposas, tá certo? 4 coisas para você lembrar. Vamos lá, primeira coisa que você tem que lembrar: não se pode desfalar o que se falou. Você entende isso? Essa palavra desfalar nem existe, né? Mas não dá para você, depois que você falou alguma coisa, engolir aquela palavra. A palavra que foi dita e acabou. Por isso é muito importante que antes que a gente fale determinadas coisas, a gente meça o que a gente vai falar. Né? Olha o que diz esse versículo do livro de Provérbios. Ele diz o seguinte: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra mal. Você já ouviu aquela pessoa, talvez você seja uma pessoa que fale isso com frequência, a pessoa chega e fala assim: aconteceu aquele negócio e quando eu vi eu já falei, né? Já falei. Esse é um problema muito sério. Eu não aguentei e falei. O problema é que depois, na maioria das vezes, você vai ter que consertar aquilo que você falou, porque você falou sem pensar, né? E se falou sem pensar, pode ter falado coisas que ofenderam, coisas que vão te trazer problemas mais tarde ou que vão trazer problemas para aquela pessoa para quem você disse essas coisas. Então é muito importante. Olha o que o justo faz. Ele pensa bem antes de responder. Principalmente naquelas situações em que você ouviu de alguém alguma coisa que você não gostou, ou você está vendo alguma coisa que você não está entendendo, ou que te ofendeu, ou que está esquisito, e aí você solta aquela coisa sem pensar. Isso é muito ruim. Olha esse outro versículo de Provérbios. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa o quê? Vergonha. Sabe você é daquele tipo de pessoa que a pessoa, o seu cônjuge ou o seu namorado, namorada, começou a falar alguma coisa e você já responde falando: eu sei o que você vai falar, então deixa eu já responder, e você interrompe aquela pessoa ou não deixa ela terminar de falar? E aí a pessoa olha para você assim e fala: mas não é isso que eu ia falar? Não é isso que eu ia falar. Aí você tem que pôr o rabinho no meio das pernas, né? E falar: desculpa, o que você ia falar mesmo? Então, cuidado, tá bom? Não responda antes de ouvir. Note que aqui a gente tem as duas situações, né? O justo pensa bem antes de falar, antes de responder, e também ele é um bom ouvinte. É muito importante que você ouça bem o que está sendo dito antes de você dar a sua opinião, antes de você responder, porque aí você não passa vergonha, tá bom? Lembra disso, tá? A palavra que foi dita não pode ser engolida. Não dá para desfalar o que você falou. Então é importante que você esteja ouvindo bem primeiro, pensando bem primeiro, antes de falar ou de responder. Combinado? Combinado? Beleza, vamos para a segunda coisa que você tem que lembrar ao falar e ouvir. Todo mundo fala o que não deve uma hora ou outra. Ué, pastor, como assim? Inclusive, dá uma olhada nesse versículo de Tiago, Tiago capítulo 3, quando ele fala a respeito da língua, é aquele capítulo que fala da língua, né? Em Tiago 3 ele diz: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Gente, isso aqui é uma ironia, tá? O que ele está dizendo aqui é que um cara que não tropeça no falar é perfeito. Então, a ideia aqui é que sempre, todo mundo, uma hora ou outra, vai acabar falando uma coisa que não deve. Tá? Isso acontece com você? Eu estou perguntando isso porque muitas vezes a gente não admite quando alguém fala alguma coisa para a gente que não devia ter falado. Né, que nos ofende ou que é precipitado, como a gente acabou de ver, ele não vai conseguir desfalar aquilo que falou, e aí a gente se ofende, a gente briga, a gente tudo mais. Mas acontece com você também? Quer dizer, já aconteceu de você falar alguma coisa que você não devia ter falado e que você se arrependeu de falar?
Qual é a atitude que você espera da pessoa para quem você disse uma coisa que você não queria ter falado? Então, você quer que ela tenha paciência com você, que ela espere você se desculpar por aquilo que falou, espere que você corrija aquilo que você falou e aceite a correção da forma correta, sem ficar ofendida, sem ficar brava com você. Por quê? Porque, afinal de contas, você falou uma coisa que não devia, mas você não queria ter falado aquela coisa que não devia. Então, essa deve ser a mesma atitude que você tem para com o outro, tá bom? Principalmente quando a pessoa quer se consertar. Não fique bravo, não fique chateado com ele. Dá oportunidade para que ele também se conserte aquilo que vai falar. Às vezes ele falou de propósito também. Mas lembra de Romanos capítulo 12 que fala para a gente tem que pagar o mal com o bem e deixar essas coisas na mão do Senhor, tá bom? Então não esquece disso. Principalmente quando você estiver falando com sua esposa, com seu marido, a gente sempre vai falar alguma coisa que não devia ter falado. A gente vai acabar tropeçando no falar. Nós não somos perfeitos. Então dá essa chance, tá bom? Dá esse benefício da dúvida. Deixa com que ele ou que ela corrija aquilo que acabou de falar e não chega para ela e fala, não, falou, tá falado. Você já falou, agora não adianta querer se corrigir. Não, dê a chance. Porque isso vai trazer harmonia para dentro do lar, tá bom? E você vai querer que ele faça, que ela faça isso com você quando você errar. Tá certo? Então, combinado, tá bom? Lembra que todo mundo fala o que não deve uma vez ou outra. Então a gente tem que ter paciência também com as pessoas que falam com a gente. Tá bom? Essa é a segunda. Terceira dica, então. Terceira coisa que você tem que lembrar ao falar ou ouvir. Lembra que algumas palavras ferem mais do que outras. Algumas palavras ferem mais do que outras. Olha o que diz Provérbios. Provérbios capítulo 12 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? Cura. Existem palavras que são muito ofensivas para determinadas pessoas que talvez não seja para você. Talvez você, dentro do seu ambiente, da sua família, dentro da sua situação de vida, às vezes até entre os colegas de trabalho, né, da escola, da faculdade, são palavras que são utilizadas de maneira coloquial, palavras que são utilizadas de forma comum, mas se você utiliza aquela palavra para outras pessoas, ou para pessoas que estão fora daquele ambiente, podem machucar, podem ferir. Então a gente tem que prestar atenção nas palavras que a gente está usando no que diz respeito a falar com pessoas que podem se ofender com aquelas palavras. E existem palavras que a gente nunca deve usar, né? Como palavras de xingamento, palavras de rotular as pessoas. Quantas vezes a gente ouve um pai falando para um filho ou para a esposa, para o esposo: você é burro, você é idiota, onde já se viu um negócio desse? Né? Pode ser até que ele tenha feito um ato de burrice, tá bom? Pode ser até que tenha acontecido uma situação em que, se ele pensasse um pouquinho mais, não teria feito. Mas ele é burro por causa disso? Não. Ele cometeu uma situação ruim, cometeu uma situação de burrice, mas ele não é burro, não é idiota, não xingue. Outra coisa importante, palavras torpes. Lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos fala muito claramente a respeito disso. Nós não podemos usar de palavras torpes. O que são palavras torpes? São palavras torcidas, palavras que não trazem a verdade sobre as pessoas, palavras que ferem. Então, cuidado, tá bom? Não esquece que talvez o seu cônjuge seja sensível a alguma palavra. Eu tenho visto várias pessoas muitas vezes brincando com defeitos físicos das pessoas, ou falando: você é um gordo, né? Ou você é careca, ou coisas dessa natureza. Mas pastor, eu estou brincando com a pessoa. Tá, tudo bem.
existem esse tipo de brincadeira e que muitas pessoas aceitam de uma forma natural, mas algumas até falam para você que aceitam de uma forma natural, mas que no fundo, aquilo acaba ferindo, aquilo acaba machucando. Então, se a gente não tem nada de bom para falar, se a gente não tem alguma coisa edificante para falar, qual deve ser a nossa atitude? Fica quieto, tá bom? Demonstre sempre amor, use palavras que vão edificar as pessoas e não feri-las, tá certo? Então essa é a nossa terceira coisa que você tem que lembrar. Algumas palavras ferem mais do que outras. Então procure utilizar as palavras corretas. Procure saber do seu cônjuge, principalmente, quais são as palavras que você tem falado, que ele não gosta de ouvir, que ela não gosta de ouvir. Conversem a respeito disso e combinem não falar de determinadas coisas que vão ofender. Tá bom? Isso vai ajudar muito no seu relacionamento. E por último, para a gente encerrar aqui, entenda bem antes de ficar, o quê? Irritado. Entenda bem o que está sendo dito antes de ficar bravo, antes de ficar irritado, antes de ficar nervoso. Esse versículo de Tiago, capítulo 1, é um versículo que a gente tem que usar, que tem que decorar cada um de nós. O Tiago fala de uma forma muito clara. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tá? Note que o que Tiago está dizendo aqui é uma sequência de pensamento muito importante. Tá bom? O que ele está dizendo, olha, preste bem atenção. Antes de mais nada, você precisa ouvir. Você tem que estar pronto para ouvir. Até as pessoas dizem, né, por isso que Deus criou 2 ouvidos na gente e uma boca só. Né? Porque a gente quer falar. Muitas vezes a gente quer dar a nossa opinião, mas a gente não está disposto a ouvir. Primeiro de tudo, você tem que saber ouvir. Seja um bom ouvinte. Entenda bem, como a gente falou anteriormente, aquilo que foi dito. Porque muitas vezes você vai ficar irritado, vai ficar bravo sem motivo. Se você dá mais um pouco tempo para a pessoa continuar a explicação que ela está dando, aquela coisa que você ouviu, que você não gostou muito, pode ser facilmente explicada. E você não vai ficar bravo por uma coisa que não devia ficar bravo. Tá bom? Primeira coisa que você tem que saber aqui, que esse versículo nos ensina, é que você tem que estar pronto para ouvir. E aí, tardio para falar. Você tem que esperar ouvir primeiro, para então dar a sua opinião. Né? Seja tardio para falar. E mais tardio ainda para se irar. Né? Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa começou a falar alguma coisa, a gente já identificou alguma coisa que a gente não gosta, ou que não gostou, aí a gente já fica bravo antes mesmo de dar uma resposta, antes mesmo de terminar de ouvir o que está sendo dito. Então, primeiro ouça tudo, principalmente se você notou alguma coisa que você acha que você vai ficar irritado com aquilo. Ouça primeiro, preste atenção. Aí, se você continuar com o mesmo sentimento de irritação, você achar que aquilo vai te deixar bravo, faça perguntas. Espera aí, eu entendi bem o que você falou? Eu entendi que você falou assim, assim, assim. É isso mesmo? Aí a pessoa vai te responder de duas formas. Pode ser que ela responda, não foi isso que eu quis dizer. Né? Você entendeu errado. Então tá. Então me explica direitinho de novo aquilo que você quis dizer, porque aquilo que você disse eu não gostei muito não. E aí a pessoa se explica e você não fica irado. Ou a pessoa vai virar para você, o segundo jeito, e vai falar, não, foi isso mesmo que eu quis dizer. Aí você pode ficar bravo com ela, não tem problema. Não, brincadeira, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, aí você vai arrumar a situação e vai mostrar para ela a sua insatisfação. Tá certo? Então, note, antes de tudo, antes de ficar bravo com o que seu marido falar para você, com o que sua esposa falar para você, e isso serve para qualquer comunicação, que o seu namorado, sua namorada falar para você, antes de ficar bravo, antes de ficar brava, ouça bem,
e pergunte se você entendeu direito aquilo que foi dito. Assim, você vai ter muito mais chance de ter um relacionamento muito legal, muito melhor, e não vai ficar bravo à toa com quem não precisa ficar bravo. Combinado? Então tá legal. 4 coisas então que a gente aprendeu hoje. 4 coisas que você precisa lembrar. Anotou aí? Tá anotado? Se não, vou te dar uma chance ainda para você anotar. Primeira coisa, não se pode desfalar o que se falou. Tá bom? Segunda coisa, todo mundo fala o que não deve uma vez ou outra. Uma hora ou outra, inclusive você. Terceira coisa, algumas palavras ferem mais do que outras. Escolha bem as palavras que você vai usar. E por último, entenda bem aquilo que foi dito para você antes de ficar irritado, tá bom? Se você colocar essas 4 coisas, essas 4 dicas em funcionamento na sua vida, você vai poder falar melhor e você vai poder ouvir melhor. E a comunicação entre vocês dois e entre vocês e qualquer outra pessoa vai ser muito menos agressiva, vai ter muito menos ruído. E vocês vão poder se comunicar bem, vão poder entender bem um ao outro, e aí o que acontece? Alegria. A alegria do Senhor que está permeando a gente, tá bom? E não esqueça de uma coisa muito importante. Todos nós erramos. E no falar, a gente erra bastante. Por isso, seja misericordioso como Deus é misericordioso com você. Tá? E assim a gente vai viver muito melhor. Tem muitas coisas dentro do relacionamento pelas quais a gente briga que não tem importância nenhuma. Nenhuma. A gente podia muito bem relevar, deixar a coisa passar, que isso não vai fazer diferença nenhuma no nosso dia a dia. Então escolha bem aquilo que você vai falar e ouça bem o que o outro tem a falar para você. Combinado? Assim a gente vai viver melhor. 4 coisas para você lembrar ao falar e ao ouvir. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é tão bom em nos dar as instruções, não só para que a gente possa viver bem, não só para que a gente possa transmitir bem aquilo que a gente quer, mas também conviver de uma forma harmônica com as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor Deus, pela pessoa, aquela pessoa que o Senhor colocou na nossa vida para ser a nossa companheira, o nosso companheiro. Eu te agradeço porque o Senhor é quem nos une. Então, Pai, nos ajuda a sermos menos egoístas, a sermos menos, a valorizarmos menos a nós mesmos e que a gente possa de verdade trazer com a nossa própria atitude a harmonia para dentro do lar. Pai, abençoa que a nossa comunicação com os nossos namorados sejam de verdade abençoadas pelo Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém.